Então, Maravilhoso. Paty, fala aí um pouco mais sobre essa questão do network e também sobre a língua portuguesa mesmo, o ato de escrever os processos. Fala aí um pouquinho sobre essa situação que, principalmente para quem está começando, é um ponto delicado. Eu me lembro que quando eu fui alfabetizada, não, bem depois, né, que eu fui alfabetizada, meu pai era delegado, né? Meu pai era também dessa área, mas não era advogado, ele era delegado. Ele não advogava, na verdade, né? Então, eu aprendi a ler assim, eu estudava com meu pai lendo os inquéritos que meu pai trabalhava. Então, essa linguagem jurídica para mim nunca foi uma coisa muito estranha, né? Porque a minha infância e adolescência eu lia os inquéritos, fazia resumo dos inquéritos para meu pai. Ele trazia para casa para trabalhar e eu ajudava. Então, essa questão de ler e escrever sempre foi muito bom. Assim, sempre foi uma alegria para mim. Graças a Deus, eu me encontrei, antes de me formar, né, ainda na faculdade, com uma pessoa que ama escrever e ama ler. E a gente hoje produz juntas, a quatro mãos, as peças do nosso escritório, né? A gente faz juntas, a quatro mãos. Eu acho que existe uma questão muito, muito delicada em relação à escrita, né, na advocacia. Existe, porque a faculdade de fato não prepara se você não tem de uma base escolar de ensino fundamental, de ensino médio e uma formação assim, e um interesse em estudar. Não, é muito difícil você sair da faculdade pronto para escrever. Porque a faculdade em si, ela não tem tempo para ensinar tudo. Quando você sai, realmente você sai não tão preparado quanto você acredita, né? E a leitura, ler processo, ler decisão, ler jurisprudência, ler doutrina. Tem um doutrinador que eu gosto muito, que é o professor Pablo Stouzy. Eu leio muito sobre ele. Eu estou fazendo uma especialização agora em Direito Negocial Imobiliário com o professor Flávio Tartucci, que é um civilista contratualista em São Paulo, essa especialização. E eu fico encantada com a escrita, com a liturgia, com a maneira como ele escreve. E percebo que a gente aqui tem muita dificuldade, né? As petições realmente são... Eu já tive experiência, inclusive, de acompanhar uma série de processos sobre um determinado objeto e, assim, encontrar petições iguais, somente com a qualificação diferente. Então, o colega copiou e colou a peça processual de outro colega sem mudar nada, somente mudando o nome. E isso, diante do juiz, assim, depois disso, eu já conversei com o juiz sobre alguns casos desses, e o juiz percebe, o juiz fala, nossa, ele copiou, eu vi nessa petição que eu coloquei na petição, né? Eu me fiz Sim. obrigada a colocar na petição que eu tinha percebido que é uma cópia e que duas pessoas não podem ter a mesma experiência e pedir o mesmo dano moral, porque o sentimento de cada um é diferente.